pessoal, vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior. O tema estudado é trigonometria, dentre os assuntos razões trigonométricas, ângulos notáveis, lei dos senos, dos cossenos, trigonometria na circunferência. Objetivos: utilizar as razões trigonométricas para calcular o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos, identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto, resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos, associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Então, bora lá. Atividade 1. Observe o gráfico da função tangente a seguir. Assinale a alternativa que indica tangente de π sobre 6 mais tangente de π sobre 4 aproximadamente. Considere raiz de 3 1,7. Aí ele coloca o gráfico aqui, né, para a gente analisar, né, da função tangente. Lembrando, né, pessoal, isso só é uma parte, nós vimos esse estudo. Na verdade, aqui tem aquele pontilhado, né, que faz assim, ó, faz assim, né, vertical, onde não existe a tangente. Aqui esse gráfico aqui continua e pega lá o outro pontilhado. Mas não há necessidade de a gente ficar analisando esse gráfico aí, já que ele pede a tangente de π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá 30 graus, mais a tangente de π sobre 4, que é 180 graus dividido por 4, que dá 45 graus. Então, a tangente de 30 mais a tangente de 45. Eu não coloquei a palavrinha tangente aqui. Então, a tangente de 30, lá naquela tabelinha nossa, eu nem vou fazer a tabelinha, vocês já memorizaram? Lembra? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 45, que é 1. Tá, então, a raiz de 3 é para considerarmos como 1,7 dividido por 3 mais 1. Dividindo 1,7 por 3, nós temos que igualar as casas decimais aqui, fazer a continha como se não tivesse vírgula. 17 por 30 agora, que é a mesma coisa que 1,7 por 3, o 17 não divide. Então, a gente tem que inventar um zero aqui e jogar 0, aqui. Então, vai ficar 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 3, 15. 150, né? Aqui fica 0. 7 tira 5, fica 2. 1 menos 1, 0. Quero continuar dividindo. Eu invento um zero aqui. Eu já estou, né, na parte decimal. Então, não precisa acrescentar. Se eu colocar aqui, pessoal, o 6, vai ficar 6 vezes nada, nada. 6 vezes 3, 18. Subtraindo aqui, fica 0. Pega um emprestado, fica 10 menos 8, 2. Aqui ficou 1 menos 1, 0. Continuar dividindo. A gente já percebeu aqui, então, que isso aqui vai dar uma dízima. É aproximadamente 0,56. Vamos trabalhar com duas casas, já que nas opções ABCDE são duas casas decimais. Então, eu tenho 0,56, que é a divisão nossa de 1,7 por 3, mais 1. Essa soma aqui é bem tranquilinha, né? Imagina aí, 56 centavos mais R$1. Dá R$1,56. Como é aproximado, né, pessoal? Ele até deixa claro aqui no enunciado. O mais próximo que temos aqui é a letra C, tá? Até porque a gente poderia até arredondar isso aqui, né, para um 7, já que isso aqui fica 6, 6, 6, 6. Poderíamos chamar de 0,57. Vamos para o número 2. Observe o gráfico da função tangente a seguir, né, novamente, lembrando, né, aquele pontilhado aqui, né, nós sabemos que ele está aqui é a mesma coisa. Isso aqui vem aqui, vai tangenciar, mas não toca. E aqui é a mesma coisa, ele é periódico, ok. Tá, mas aí não há necessidade, porque olha só aqui, pessoal, no comando da questão. Assinale a alternativa que indica tangente de π sobre 6 novamente, mais tangente de 4π sobre 3, aproximadamente, né? E ele pede para considerar a raiz de 3 1,7. Então, novamente aqui nós temos a tangente de 180 por 6 dá 30 graus, mais aqui vai ficar 180, olha só, dividido por 3 dá 6, 4 vezes 6 dá 60, né? 4 vezes 60 dá 240, 180, fica desse jeito aqui, ó, tangente de 4 vezes 180, dividido por 3, você pode dividir aqui primeiro, dá 60, vai ficar tangente 4 vezes 60, 240 graus. Então, olha só, aqui a nossa reta tangente, lembrando aqui é 0 graus, 90, 180, 270 e 360. Pessoal, lá naquele esqueminha, ó, primeiro, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante aqui, ó. Lembra lá do falta, passa, falta? Que é falta, aqui é passa e aqui é falta. Então, 240 está mais ou menos aqui, ó. 240 passa quanto de 180? Passa
60 graus, né? Então a tangente de 240 é a mesma coisa que a tangente de 60 graus. E lá nos ângulos notáveis nós temos a tangente, né, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então a tangente de 60 é raiz de 3. Falta ver os sinais. Essa tangente, ó, imaginando a reta que sai aqui, passando aqui, ó, na origem, obrigatoriamente. Quando pega lá a tangente, ela pega acima de 0, abaixo de 0, acima, né? Então essa tangente aqui de 240 é a mesma tangente de 60 positivo. Nem precisa olhar aqueles sinais das funções. Então vai ficar tangente de 240 graus aqui, né? Deixa eu anotar. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, mais a tangente de 240, que é raiz de 3. Essa divisão aqui, pessoal, voltando lá na outra tela, nós já fizemos. Deu aí aproximadamente 0,56, poderíamos ter usado 0,57, né, já que é uma dízima, mas a gente pode usar novamente 0,56, já fizemos essa continha. Então, voltando lá, dá 0,56 mais 1,7, ele pede para usar esse valor aqui, ó. Nós temos 1,7 somado com 0,56. Somando aqui, né, aqui você imagina um zero aqui, que fica 6, 7, 5, 12. Sobe 1, vai dar 2,26 ou 2,27 aproximadamente. Então, isso aqui é aproximadamente 2,26. Então, o mais próximo nós temos aqui a letra E. Vamos para a próxima. No desenho abaixo está representado o instante em que um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Então, aqui está o satélite, aqui está a antena receptora. A altura aqui, né, sempre você imagina H, uma linha vertical, nessa linha pontilhada, de 839 km. Qual é a distância S? Está aqui, distância S. Olha aí o formato do triângulo retângulo, tá? A altura desse satélite com o plano horizontal e com o bico da antena aqui, ó. Qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Então, nós temos aqui, imaginando esse pontilhado, esse triângulo retângulo, nós temos aqui a hipotenusa, é o S, é o que a gente quer saber, e esse carinha aqui que se opõe ao ângulo, olha aqui um ângulo aqui de 57 graus, está bem apagadinho aqui, ó. Se opõe aqui, esse cara que se opõe é o cateto que? Oposto. Então, eu preciso de uma fórmula que apareça oposto e hipotenusa. Lá no nosso macete, nós já estudamos, vide as aulas anteriores aí, é o SOCATOA. Então, eu preciso de uma fórmula que apareça oposto e hipotenusa. É o seno, né? O oposto e hipotenusa. Então, vai ficar seno de 57 graus, é o cateto que se opõe, dividido pela hipotenusa. Olha aí, ó. Seno de 57, ele deu aqui no cantinho. Então, seno de 57 é 0,839. A gente coloca aqui 0,839. Cateto que se opõe é o 839, interessante, né? E a hipotenusa é o que a gente quer saber, é o S. Então, aqui é como se tivesse 1, você multiplica cruzado aqui, né? Então, vai ficar 0,839S, que é igual a 1 vezes 0,839. Então, aqui vai ficar 1 vezes 839, vai ficar 839. Então, S igual a 839 dividido por 0,839. Então, S igual. Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar 839 dividido por 0,839. Como tem 3 casas decimais, você coloca 3 casas decimais aqui, ó. Imagina a vírgula aqui, né? Na extremidade direita e coloca 3 zeros para ficar igual, para igualar essas casas decimais. Agora a gente faz essa continha como se não tivesse vírgula. Então, aqui vai ficar 839 aqui, ó, ignorando essa vírgula, eu vou ignorar esse zero, que fica sem valor aqui, né? O zero à esquerda, o famoso zero à esquerda. 839 por 839, já que são três algarismos válidos agora, dá 1, é a mesma coisa. 1 vezes 839, 839. Subtraindo isso, fica 0, tenho 3 zeros para descer, desce eles, então tá aqui, deu 1000. Então, essa distância do satélite para a antena receptora é de 1000 km. Outro jeito rápido aqui, pessoal, se não for confundir vocês, 0,839 você pode dizer que é 839 sobre 1000. São 3 algarismos após a vírgula, então você pode chamar isso aqui de 1000, iguala a 839 sobre S. Multiplicando cruzado aqui, ó, fica bem molezinha, então vai ficar 839S, que é igual a 1000 vezes 839, é só colocar os 3 zeros aqui, ó, olha aí que fácil. Então, fica 839 sobre, cai aqui dividindo, então vai ficar S igual 839 por 839 dá 1, os 3 zeros aqui você desce, tá aí, dá 1000. É outro jeito rápido aí para você evitar esse estresse da continha.
Vamos para a próxima. Número 4. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz o ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira se eleva verticalmente em... Então aqui é o nosso plano horizontal, né? Nosso chão está aí. Essa rampa, ela tem 36 metros de comprimento, tá aqui. Faz um ângulo de 30 com o plano horizontal, olha aí. Então aqui é 30 graus com o plano horizontal. Aí a questão pergunta, uma pessoa que sobe a rampa inteira, a pessoa fica bem aqui, ó, no lugar mais elevado da rampa. Então aqui eu entendo a altura dessa rampa, aqui é 90 graus com o plano horizontal. Se eleva verticalmente em... Pessoal, eu quero saber isso aqui, ó. Toda vez que você for calcular cateto que se opõe a 30 graus, eu já dei essa dica em vídeos anteriores. O cateto que se opõe ao ângulo de 30 graus, ele é a metade da hipotenusa. Fechou. Então isso aqui é quanto? 18 metros. Tá aí a continha prontinha. Ok? Simples assim, ó. Então, se a gente fosse calcular, né, aqui é cateto oposto, aqui é hipotenusa. Eu preciso de uma fórmula que apareça oposto e hipotenusa. Então é o seno de 30, que é igual ao cateto que se opõe, que é x, pela hipotenusa, que é 36. O seno de 30, todo mundo sabe lá na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, né? Seno de 30 é 1 meio, que é igual a x sobre 36. Multiplicou em cruz aqui, fica 2x igual a 36. Então, x igual a 36, o 2 cai dividindo, x igual a 18. Beleza, gente? Número 5. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C. Então, é para calcular a distância aqui da cidade B até a cidade C. Sobre o mapa, sem escala, sabe-se que de A até B é 8 km e de A até C 12 km, onde A é uma cidade conhecida como mostra a figura. Logo, a distância entre B e C em quilômetros é... Bom, então, nós temos aqui dois lados e um ângulo. Lembra quando a gente tem dois lados e um ângulo? É a lei dos cossenos, né? Então, o carinha que se opõe aqui, ó, é o x lá da fórmula. Vamos lembrar da fórmula? X igual, lembra bem a fórmula de Pitágoras aqui, já que vem de lá, demonstrei para vocês. Aí vem menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo informado na questão. É o ângulo que se opõe ao lado x aqui, ó. Esse x aqui é o lado que se opõe ao ângulo θ. Às vezes esse x pode estar aqui, vamos supor, o x estaria aqui, o 12 aqui, o 12 seria o x da nossa fórmula. Fiquem atentos com isso. Então o x é o próprio x nesse caso, ok, já que ele é o x que se opõe ao ângulo. Beleza, então é o próprio x, vem para cá. Agora, quem é A, quem é B? Você que escolhe, eu vou chamar aqui de A, aqui de B, ó, tanto faz. Então aqui fica 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes A, que é 8, vezes B, que é 12. Tanto faz essa ordem. Vezes o cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado igual a que é 64. 12 ao quadrado é 144. Isso aqui tudo é um produto, fiquem atentos. Você pode até multiplicar aqui logo, ó, se você quiser fazer. Ó, menos 2 vezes 8 vezes 12. Eu vou fazer aqui, ó, menos 2. 8 vezes 12 dá 96, né? 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9, 96. Tá, fiz aqui 8 vezes 12. Agora, vezes 2 vai dar, só tirar 4 duas vezes, né? Vai dar 192. 2 vezes 6, 12. Sobe 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Dá menos, olha o menos, tá? Menos 192. Vezes o cosseno de 60. Lá na nossa tabelinha, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Vai ficar x ao quadrado igual. Cuidado com isso aqui. Tem gente que pega... aqui pode somar. Tem gente que pega esse 144 e subtrai. Agora, esses dois aqui pode, tá? 64 com 144, ó. Se você somar isso aí, vai dar quanto? Vai dar... Basta você eliminar esse 4, esse 4 aqui. Faz 60 mais 140, que dá 200. Pega o 4, 208. 208. Agora, menos 192 vezes 1 dividido por 2. Vai dar menos... Olha aí, nós fizemos 192 vezes 2... Aliás, 96 vezes 2 deu 192. Então, a metade de 192, que é o dobro de 96. Então, dá 96, fica menos 96. Então, x igual... Agora, eu tenho que pegar 208 menos 96. Ou 8 menos 6 fica 2. Pega 1 emprestado, fica 10. Menos 9 fica 1. Desce esse 1, fica 112. Passa essa raiz para lá.
raiz de 112. Bom, pessoal, as opções aqui, ó, a gente percebe que é um valor aproximado, né? Maior que tal, menor que tal, achar esse intervalo. Então, como aqui é 112, você vai pensar quem são os caras aqui próximos a 112 que tem raiz, que é quadrado perfeito, tem raiz exata. Se a gente olhar para a esquerda do 112, nós temos quem? A raiz de 100, né? Que beleza, dá 10. Então, próximo, que é quadrado perfeito, se eu tenho 10, pensa no 11. Quanto que é 11 vezes 11? 121. Então, 121 é um quadrado perfeito, a raiz dele é 11. Disse quadrado perfeito quando ele tem raiz exata. Então, esse cara aqui está entre 10 e 11. Vamos lá, maior que 10 e menor que 11. Isso mesmo, né? Então, é a letra C aqui, ó. Vamos para a próxima questão aqui. A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB. De A até B, aqui é o rio, esses risquinhos aí. De um ponto P a 100 metros de B. Então, tem um ponto P que está a 100 metros de B. Deixa eu ler novamente aqui. Tá? De um ponto P a 100 metros de B, mediu-se o ângulo APB. Então, nós temos 45 graus, está informado aqui. E do ponto A, mediu-se o ângulo PAB, 30 graus. Calcular o comprimento da ponte, o comprimento aqui, ó, da ponte. Então, a pessoa na margem de cá, está aqui no ponto P, estendeu uma trena, mediu 100 metros. Aqui ele pegou um ponto de referência, vamos supor que seja uma árvore, a árvore do outro lado, né, do rio, em ponto A, e conseguiu aferir 45 graus aqui, ó. E aqui ele consegue deduzir também, já que ele está nessa margem, o ângulo aqui. Consequentemente, pela soma dos ângulos internos, ele sabe que de lá é 30 graus, tá? Aqui ficou meio parecendo 90 graus, mas não pode ser 90, tá bom? Aqui não é 90 graus, dá bem impressão de ser. Mas aí não fecha a continha dos 180 graus, tá bom? Bom, então nós temos dois lados e um ângulo, é o que interessa. A figura aqui ficou um pouquinho incorreta no formato, né, dando impressão de 90, mas não é. Mas isso não importa. Lembra, pessoal, quando eu tenho quando eu tenho dois ângulos agora, né, nós estávamos fazendo a lei dos cossenos, agora eu tenho dois ângulos e tenho um lado que é os 100 metros aqui. Ó. Quando eu tenho dois ângulos e um lado, é lei dos senos. Então, vai ficar ó, esse para esse, certo? E esse cara aqui para esse. Ó. Então, vai ficar 100 para seno de 30, que é igual a x para o seno de 45 graus. Então, fica 100 para o seno de 30 é 1 sobre 2, lá da nossa tabelinha. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês, ó, se eu tenho igualdade, se está na mesma linha, esse cara com esse pode cortar, tá? O que não pode é na diagonal, mas está aqui, né, desse jeito, na mesma linha, ou aqui numa mesma coluna, você pode eliminar. Multiplica cruzado. 1 vezes x dá x, raiz de 2 vezes 100 dá 100, raiz de 2. Colocar o 100 aqui primeiro. Ele fala de aproximadamente, não sei o que, vários valores aqui. Então, x é igual a 100. Se você for testando numa prova, por exemplo, uma prova de concurso, vai encontrar mais ou menos 1,4, 1,41 para raiz de 2, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou andar com essa vírgula, já que eu estou multiplicando, aqui é produto, né? Quando está assim, está coladinho é vezes. Eu vou andar com a vírgula para a direita duas casas. Então, vai ficar aproximadamente, já que é uma raiz aproximada, né? Utilizamos o termo de aproximação, de 141 metros. É a letra D. E só lembrando, pessoal, lembra que no estudo da lei dos senos, isso aqui é igual a 2R. Nós vamos precisar agora aqui, ó. Em um triângulo ABC, o lado AB mede 4 raiz de 2, já está aqui marcado. E o ângulo C, oposto ao lado AB, oposto a esse lado, 45. Determine o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, lá na lei dos senos, eu mostrei para vocês que é sempre dois ângulos e um lado, mas pode ocorrer essa situação aqui também. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, esse carinha para esse é igual a 2 vezes o raio. Então, 4 raiz de 2 está para o seno de 45, que é igual, como eu não tenho outro ângulo aqui, né, representado, e não é lado que eu quero é o raio, isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Então, vai ficar 4 raiz de 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2R. Essa raiz de 2 com essa raiz de 2 pode cortar. Só que quando a gente corta aqui, fica o 1 aqui, tá? Tem que lembrar disso, tá? Nesse caso aqui ficou 1 e aqui também ficou 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 dá 4, deixa ele aqui, sobre 1 sobre 2, que é igual a 2R. Aqui é como se tivesse 1, multiplica cruzado, né? O 2R ele vai multiplicar com 1 aqui, 2R vezes 1 dá 2R sobre 2.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Se você quiser, ó, já corta esse 2 aqui com esse 2. Então, o nosso raio ele é igual a 4 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Valeu! Então, até a próxima aí e boas férias!